O que é de fato a modernidade? Capítulo 7 desse longo material Introdução à Política Católica. Estamos aqui continuando logo o vídeo em sequência do último, sobrevivendo, passando por esse horário. O que acontece aqui? Tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para todos os outros vídeos desse material. E no meu site, farley.net, você encontra esse material para fazer download. Vamos falar da modernidade do capeta. A modernidade é um movimento do teocentrismo para o antropocentrismo. Essa mentalidade de mudar tudo começa com os iluministas e continua nos marxistas. Devido aos frutos, não seria evidente um início mais antigo? Desde a rebelião do diabo? Seria o ápice do subjetivismo o que a serpente disse? Os seus olhos vão se abrir e vocês serão como deuses conhecedores do bem e do mal. Aqui conhecer significa ser o senhor do bem e do mal, definir o que é o certo e o errado? Demonizar o adversário político não é ato de boa educação, mas se for verdade seria um crime omitir isso. As peças começam a encaixar? Tá? O antropocentrismo é saída de Deus para o homem. Isso é humanismo. Tá? Então, quando alguém fala de humanismo, fica esperto que o diabo é humanista. Tá? Se faz de bonzinho, todo lá, mas ele vai contra Deus. O diabo tem conversa mole de socialista. Tá? Isso é coisa do capeta. Tá? Busque a Deus numa situação dessa. Como ensinou Santo Agostinho, se Deus permite que o mal aconteça, é porque ele pode tirar algo de bom disso. Haviam problemas antes da rebelião? O que é certo é que nem todos os demônios podem coisa alguma contra Deus, tal como Deus é mais esperto que o diabo, e tudo que o diabo faz para a perdição das almas, Deus vira e salva mais almas do que se o diabo tivesse ficado de braços cruzados. A inveja escraviza, ele não consegue. E Deus faz o diabo de otário todo dia. Uma delícia saber disso, tá? Então, o que nós temos aí? No último capítulo, tá? Que vai ser sobre o fim do mundo, eu vou estar falando um pouco mais disso. A questão é o seguinte, o tempo, ele é uma coisa desse universo. Algo além desse tempo vai antes, diferente do antes e do depois, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais ainda. E até eu tenho algum trabalho sobre isso, Natureza de Deus, lá no meu site. Você vai poder encontrar mais sobre isso e talvez algumas perguntas que você esteja fazendo sobre isso daí. Mas vamos lá. O materialismo é a negação a Deus. O professor de Harvard, tá, disse isso. Então aqui, tá, tirei desse livro, Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo, que eles tiraram dessa outra fonte aí. Ficamos ao lado da ciência, e isso a despeito da absurdidade patente de algumas de suas teorias, afora do seu fracasso em cumprir muitas de suas promessas extravagantes de saúde e vida, acima e além da tolerância que tem a comunidade científica para com histórias da carochinha sem qualquer fundamento, porque temos um compromisso anterior a todas essas coisas, um compromisso para com o materialismo, tá? Então, o que você tem aqui? Militância, tá? Militância política a favor do materialismo, ou militância filosófica, ou a crença, a religião no materialismo, tá? Albert Einstein disse que ele era um descrente profundamente religioso, o que, de certa forma, era um novo tipo de religião. Tá? Então, essa é a religião de muitos, a ciência, o materialismo é a religião de muitos cientistas. É importante você perceber isso. Muitos deles odeiam um ser que eles acreditam que não existem e manipulam a ciência, tá, para defender isso. Enquanto os caras que criaram o método científico, todos eles eram religiosos. E nós vamos falar mais disso. Não é que os métodos e as instituições da ciência, de alguma forma, nos obriguem a aceitar uma explicação material do mundo fenômeno.
Mas, pelo contrário, estamos forçados pela nossa aderência a priori a causas materiais, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações materiais, seja lá quão contraintuitivos, não importando quão ilusória para os não iniciados, né? Não iniciados. Além disso, reforçando que o materialismo é absoluto. Olha só que dogma, né? Pois não havemos de permitir um pé na porta divina, ou seja, você não pode deixar um espacinho só para a defesa de Deus, tá? Então você tem um radical ali, materialista. E o que isso tem a ver com a política? O que tem a ver com o comunismo? Se a minha garganta aguentar, nós vamos adiante. O que é o materialismo? Para o materialista, só existe a matéria, e assim nenhuma realidade espiritual, de forma que a mente humana é o resultado de eventos físico-químicos no cérebro, gerando a sensação de autoconsciência, ou ilusão de autoconsciência. O comunismo se funda no materialismo histórico dialético, o nome filosófico da obra de Karl Marx. Tudo bem que o comunismo é obra do demônio, tá? E Karl Marx é só um laranja, né? Mas o papel está no nome de Karl Marx, né? Por isso que é o laranja. É fato que o materialismo é anterior ao comunismo e nem todo materialista é um comunista. Existe relação entre materialismo, comunismo e ciência? Os físicos Albert Einstein e Stephen Hawking viam a área de exatas e de humanas como reinos do objetivismo e do subjetivismo. Então lá, objetivismo para exatas e subjetivismo para humanas. O Einstein explicou isso muito bem, isso aí. Ambos são parecidos com o trabalho, ambos, tá? Estão ficando atordoado já pelo horário. Tá? Tanto Einstein como Stephen Hawking são parecidos por trabalhar o objetivismo na física e ter visões de mundo subjetivistas. Tá? Eu gostava muito mais dos dois antes de conhecê-los melhor. Tá? Se alguém quiser ver mais sobre isso, veja no meu site O Demônio de Einstein no Ensino de Filosofia. Tá? Meu TCC de ensino de filosofia lá na UFSCar, tá? Tanto que a abertura dele eu tirei daqui do Ritual de Exorcismo e Outras Súplicas. E ali eu vou explicar a questão da ciência, da religião, a questão da neutralidade com o ensino e tudo mais. Tá? Demônio de Einstein, ensino de filosofia lá no meu site farley.net. Einstein e Hawking nunca se declararam socialistas comunistas e dançavam conforme a música na carga emocional. No filme da história do Stephen Hawking, ele fala que ele é socialista. Tá? Tem uma parte lá que ele admite isso quando ele recusa o título de cavaleiro da Rainha da Inglaterra. Mas é no filme. Tá? Na internet eu procurei e não achei nada. Então, se alguém mais achou, tá ali. Albert Einstein foi investigado pelo FBI, porque ele tinha uns amiguinhos ali comunistas também. Tá? Os dois eram ateus e materialistas declarados. Uma outra coisa sobre o Stephen Hawking, tem lá o Universo segundo Stephen Hawking. Procura no YouTube o que você acha. Que lá ele fala que uma pergunta sobre Deus, né, o que Deus tinha feito antes de criar o universo. Tá? E que Santo Agostinho teria dito que Deus criou o universo, ou Deus criou o inferno para quem fizesse tais perguntas. Eu li as Confissões do Santo Agostinho, que é isso aqui, ó. Tá? Se eu não me engano, acho que nas Confissões que ele conta isso. E lá ele fala que as pessoas falavam isso, que Deus tinha preparado o inferno para quem fizesse tais perguntas. Ele fala que isso era uma coisa horrível, que não devia se fazer. Tá? E ele vai explicar que o antes e o depois é desse universo, não da eternidade, assim essa pergunta não se aplica a Deus. Tá? Eu vou mostrar, vai ter mais slides sobre isso aí. E ele colocou uma coisa horrível. E o Stephen Hawking joga como se Santo Agostinho tivesse falado isso. Pergunta, o Stephen Hawking não sabia disso? Ou ele espalhou essa fake news de forma intencional? E se ele trabalhava com isso, o homem tinha
qualidades científicas boas, que eu reconheço isso, ele tinha obrigação de ter percebido isso. Tá? Eu fiquei pé da vida com o Stephen Hawking com isso. Tá? É bem provável que ele soubesse e ter endossado essa mentira. Tá? Vamos lá para o próximo. Outra coisa de Santo Agostinho. Muita gente fica falando que Santo Agostinho levava uma vida promíscua, que não sei o quê. Prova de quem não sabe nada de religião. Aqui ele conta, tá, que ele só conheceu uma mulher como mulher. Teve um caso com ela, teve um filho, tá, e o combinado, quando ele fizesse 16 anos, ela entregou o filho para Santo Agostinho. Agora é sua vez, você cuida dele. Ele cuidou do filho alguns anos, né, e morreu depois de alguma doença da época. Mas ele conta a história que ele só conheceu essa mulher como mulher. Tá? Então, um homem que só conheceu ela como mulher, ser uma pessoa promíscua, e muitos católicos ficam repetindo essa lenda urbana, essa fake news, é sinal que não conhece nada sobre Santo Agostinho. E tem outro livro, deixa eu ver se deixei separado aqui, Escritos de São Francisco. Tá? Eu li isso aqui, São Francisco não tem nada a ver com o que o pessoal conta. Falam lá, tem aquele poema que ele escreveu, né, do irmão passarinho, irmão plantinha, não sei o que lá. Ele estava bem animado aquela hora lá, talvez tomou algum vinho a mais ali, mas não tem nada a ver com o normal de São Francisco. Ele era durão, tá? O pessoal não conhece. Tem muito devoto de São Francisco que não sabe nada de São Francisco. Precisava conhecer mais os santos, comecem a estudar, leiam e saiam de algumas ilusões. Agora vamos lá. A teoria do Big Bang e a Igreja Católica. A teoria do Big Bang nasceu através de um astrônomo belga e padre católico, Georges Lemaitre. Tá? Esse cara da foto aí, o clégima, tá? De padre, ao lado do Einstein, tá? Ele é o parteiro da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang nasceu nas mãos de um padre católico que nunca deixou de ser padre. Aí vem aquele neo-ateu xarope, pentelho, crentelho do ateísmo, dizendo que você não pode acreditar em Deus na teoria do Big Bang. O seu animal vai estudar ciência, vai saber o que é a ciência. A teoria do Big Bang nasceu das mãos de um padre católico que resolveu as equações de Einstein, demonstrando matematicamente que este universo teve um início, tá? É impossível testar a teoria do Big Bang, já que é inviável reproduzi-lo em laboratório, né? Mas as evidências são convincentes, tipo a porcentagem de hidrogênio e hélio que existe no universo e a radiação de fundo cósmico, que é prevista pela teoria do Big Bang, tá? Então ela é altamente confiável. Na época do Império Romano, já dizia Santo Agostinho que o tempo é desse universo e que não fazia sentido se perguntar o que Deus fazia antes de criar o universo, porque o antes e o depois é do tempo e não da eternidade. Isso se encaixa perfeito com a teoria do Big Bang, em que o espaço-tempo teve o seu início. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de dizer que Deus digitou as leis da física, apertou a tecla Enter e ocorreu o Big Bang. Mas tudo é tudo teoria científica, tá? Você como católico pode acreditar ou não. Eu sou católico, acredito na teoria do Big Bang como melhor explicação existente até os dias de hoje, tá? E encaixo perfeitamente as duas coisas da mesma forma que o cara que começou a teoria do Big Bang, tá? Você vai ter que fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, Adão e Eva, Abel e Caim, dilúvio e Torre de Babel são lindas figuras, tá? Alegorias, tá? Tipo Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, que traz verdades importantíssimas, inspiradas por Deus, que te ajuda a participar no sentimento de algo que uma criança ainda não consegue entender com a razão. Mas você, como adulto, vai perceber que elas são verdadeiras no significado, na profundidade, mas não exatamente daquela forma como você esperava, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, ajuda a criança a amadurecer e perceber isso. Então, amadureça na fé, tá? Dá para você encaixar. Mas você não é obrigado. Você quer acreditar que Adão e Eva foi ao pé da letra, a Igreja Católica nunca bateu o martelo exigindo uma coisa ou outra.
tá? O que é errado é chegar impondo, falando que é uma coisa ou falar que é outra. Você tem plena liberdade de acreditar em qualquer uma das duas coisas. Eu acredito que Adão e Eva foi uma alegoria e acredito na teoria do Big Bang. Defendo isso. Mas você não é obrigado a concordar com isso. A teoria da evolução e a Igreja Católica. Tá? Vamos tirar doce de criança. Quando Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução, ele entendeu que a sobrevivência do mais adaptado favorecia um projeto de criação e não algo sem um destino, o que é mais parecido com a teoria do design inteligente do que como os ateus interpretam a evolução hoje, tá? Se a vida surge espontaneamente no universo criado por Deus e segundo as leis da física criadas por Deus, mesmo se de forma aleatória local, que seja destinada por leis universais, logo a vida é criação divina e a ciência pode contemplar os detalhes da inteligência do Criador. Checkmate. Se um dia criarem a vida em laboratório, isto não provará a inexistência de Deus, e sim o quanto nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? O acaso local serve ao... escrevi errado aí. Serve ao caso geral. É assim que se tira doce de criança. Tá? Então Deus pode ter criado a vida artesanalmente ali, né, como um artesão, ou ele programou as leis da física para acontecer aquilo. Das duas formas, ele é o autor da vida. E se um dia a gente entender esse processo e criar essa vida por conta própria, só vai mostrar como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá? Isso não vai destruir isso, tá? Então, a gente já tá sabendo disso. Como católico, você é livre para acreditar ou não na teoria da evolução. Ela não é incompatível com a fé. Então, eu acredito na teoria da evolução, defendo ela e encaixo perfeitamente com a minha fé na Igreja Católica. Você pode, mas acredita na teoria da evolução como melhor explicação até os dias de hoje, que é assim que se acredita na ciência. Tá? Você acredita em consenso científico? Então, vamos lavar uma roupa suja. O movimento comunista sempre acha uma forma de aumentar o seu poder, tá? E para isso se esconde atrás da comunidade científica de um consenso científico. Vou mostrar de novo o livro. Vamos mostrar o livro aqui, ó, tá? A referência do John Zmirak, né? Não sei pronunciar isso direito. Na década de 1930, todos os economistas respeitáveis, os isentão, as galinhas de cartola, estavam de acordo quanto à morte do capitalismo. Tá? Capitalismo, essa coisa retrógrada, essa pessoa assim para trás, tá? É só 10% que acredita nessas coisas. Tá? Perceba esse draminha, tá? E que o futuro estava nas economias planejadas e na liderança tecnocrática, tal como aquelas que todo mundo acreditava piamente estar fazendo milagres na Itália fascista, na Alemanha nazista e na Rússia soviética. Nos anos 60 e 70, ainda outro consenso tinha por certo que a Terra estava diante de uma crise superpopulacional desesperadora que inexoravelmente nos haveria de levar a fomes absolutas, guerras por água e cobre e, no geral, a um retorno forçado à Era do Ferro. A fim de lhe impor freios, teríamos de dar poderes igualmente absolutos para os estados e mesmo agências globais. A ONU aí, ó, controlassem as escolhas das pessoas sobre ter filhos. Nenhuma dessas profecias se concretizou, mas os governos, estes sim, ganharam muito poder. Tá vendo o que tá acontecendo? Tá vendo o que tá acontecendo? Tá? Muita lorota, muita gente boa em mentir, competente em trabalhar com mentira e levar isso em larga escala, engambelar muita gente. Ganharam poder, tá? Ganharam poder com isso. Aquecimento global, tá?
Ricardo Felício, climatologista e professor da USP, afirma categoricamente que o aquecimento global é uma fraude. A questão é tratada mais por cientistas sociais do que cientistas de verdade, de forma que o movimento comunista controla as pautas da ONU, conforme nítido em documentos. Tá? Tem politicagem nisso, isso é evidente. Tá? Tá? Os cientistas que criticam o aquecimento global e falam que é uma fraude, eles afirmam que não dá para saber, tá? Não temos dados, situações que você possa alegar um aquecimento ou não do planeta. Tá? Então, os tais negacionistas negam que esses estudos aí sejam sérios. E você já tem ao longo da história alguns casos que foram comprovados haver fraudes a favor do aquecimento global. Tá? Mas tem gente que não vê fraude na eleição americana, tem gente que não vê fraude em nada que não interessa, então também não vai ver nada, né? Mas qual a base científica para alegar que o dióxido de carbono não ser o responsável para o aquecimento do planeta? Ao longo das eras, os níveis de dióxido de carbono foram maiores do que o nível atual, inclusive no Pleistoceno, a era do gelo. O clima é mais complexo e não depende só do dióxido de carbono e outros vilões que apareceram depois. Então o pessoal mostrou que na era do gelo tinha mais dióxido de carbono do que tem hoje em dia. Aí apareceram outros vilões, tipo metano. O político americano Al Gore, político, né? Em 2009, disse que o gelo do Ártico desapareceria em 5 anos, ou seja, em 2014. Até agora nada mudou. Nós estamos em 2021 e não mudou nada do gelo no Ártico. Tá? Mesma coisa. E era para ter derretido em 2014. Você confia na ONU? O assassino Che Guevara, em 1964, discursou na ONU dizendo que iam continuar fuzilando e uma multidão aplaudiu. Filho, a ONU está coalhada de esquerdinha. Está coalhada de comunista. E comunista é mentiroso. Comunista não vale nada. Tá? Então, para de dar bola para a ONU, da OMS. Para de achar que esses caras são sérios e merecem respeito. Se liga, meu filho. Tá? Tá cheio de tranqueira, de picareta do mais baixo nível. Tá? Em muitos lugares, muita gente se fingindo de importante, mas se falam de forma moderada. E aí os bobinhos vai tudo cai feito patinho. É o seu caso? Meu filho, sai desse caminho de trevas e perdição. O Chesterton, que é um filósofo muito bom, onde quer que haja adoração a animais, ali haverá sacrifício humano. Nós vamos falar disso aí agora. Olha o tio Dom Bertrand aí, tá? Aqui, livrinho Dom Bertrand, ele cai de pau nesse negócio de aquecimento global e vai mostrar que com a tecnologia o Brasil aumentou drasticamente a produção agrária com um mínimo de aumento de terra ali, tá? O Brasil tem mais de 60% do território preservado e consegue produzir muito com pouco que usa, tá? O negócio não... Queremos preservar a natureza? Sim, queremos. Tá? Mas você tem uma militância comunista pesada manipulando todo o movimento ecológico. Tá? Que nem o movimento negro é manipulado, o movimento ambientalista também é manipulado. Vamos ver as raízes do problema. O livro do príncipe Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, Psicose Ambientalista, os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica igualitária e anticristã, defende que o movimento comunista manipula toda a questão ecológica em prol de sua causa. A questão nunca é questão, a questão é sempre a causa, né? O drama alucinante propagado pela mídia reforça a mentalidade ecológica atual, em que a natureza é sagrada e o homem é o vilão que não deveria existir. Tá? Então, tira o centro de Deus e leva para o homem. Agora tira do homem e põe numa porcaria, põe na natureza, na bichinha, qualquer coisa você possa manipular. Ou seja, tira a divindade de Deus, faz o homem se fazer feito um Deus e depois ainda tira a divindade do homem.
o que fez ele se iludir, animalizando por completo as coisas, né? Por isso que o diabo é pintado com chifre e casco, né? Por que será? Olha esse cara tranqueiro aí, ó, o Saul Alinsky. Quem que é esse canalha? O americano Saul Alinsky, o famoso desconhecido, é o pai dos métodos modernos dos comunistas nos Estados Unidos e autor de Regras para Radicais. Ele ensina a criar ONGs e todo tipo de movimento que se faz ambientalista e tudo mais que contribuirão com o comunismo, sem falar que são comunistas. O Antônio Gramsci, ele aprendeu com Antônio Gramsci, hein? O livro tem dedicatória para Lúcifer. Olha o nível dos caras. O primeiro radical, tá? Ele não fala que é para Lúcifer, mas você interpreta nitidamente isso, tá? O que está escrito ali no livro dele? Para que não esqueçamos uma homenagem ao primeiro radical, conhecido pelo homem que se rebelou contra a ordem estabelecida e o fez de forma tão eficaz que ele, pelo menos, ganhou seu próprio reino. Vai me dizer que isso não é pro capeta? Tá? É esse cara aí que alimentou o negócio das ONGs ambientalistas no mundo inteiro. Tá? Olha a manipulação, olha de onde nasceu tudo isso. Tá? Então, vai pensando. Tá? Se não estão te enganando, vai ficar com medinho de te chamarem de teórico da conspiração? Você está com ódio correndo nas veias? Tem sempre um jujuba dizendo que ódio não é de Deus. Mas será que é verdade? A frase de autor desconhecido. Eu acho que tem alguma coisa a ver com São Tomás de Aquino, mas eu não tenho certeza. Em que Deus odeia o pecado e ama o pecador, faz muito sentido. O pecado é se afastar de Deus, e Deus é o sumo bem. Santo Agostinho disse que o mal é a ausência do bem. Deus deseja a aniquilação do pecado e o resgate do pecador. Esse é o jeito certo de usar o ódio. A melhor forma de destruir um inimigo é transformando em um amigo. E é uma grande alegria cada filho que volta. Filho, se você foi comunista por algum tempo, larga isso para trás e volta. Tá? Olavo de Carvalho foi, a Sarah Winter também foi, e eles voltaram e trouxeram muita informação importante. Tá? Melhor forma de destruir o inimigo é transformando em um amigo. Infelizmente, não dá para fazer isso com todo mundo. Tem gente que é canalha demais, não adianta. Tá? Os demônios não têm chance nenhuma de salvação, porque fizeram uma escolha irrevogável. E muitos comunistas você pode enxergar eles como demônios encarnados. Tá? A maldade desses canalhas é algo assustador. Eles são monstros piores do que todos os vilões de ficção já imaginados. Eles superam isso. Nós estamos em um filme de terror real. Um inimigo terrível, uma maldade muito pior do que você vê na televisão. Tá? Em qualquer filme de terror. Tá? Assistir um filme de terror é bom sim. Você se acostumar com essas coisinhas fraquinhas para se preparar para enfrentar o mundo real. Tá? Você desenvolver coragem assistindo esse tipo de filme. O ódio é uma ferramenta, como uma motosserra, que não deve ser usada por crianças idiotas. Quando o ódio é mal utilizado, ele te transforma no que você odeia por conviver em seus pensamentos e sentimentos mais do que com quem você ama. O ódio também pode ser a vontade de amar e não poder. Tá? Eu escutei isso numa aula de literatura em 1997. Eu não lembro se era de Camões ou Freud a frase. Eu procurei na internet e nunca mais achei de quem que era essa frase. Que o ódio é a vontade de amar e não poder. Então, seja adulto e use essa motosserra. Venha para o lado opressor da força. Tá? Muita ficção está invertida. E você tem que amadurecer, né? Ai, eu não odeio, ai, eu não odeio. Ai, é discurso de ódio. Ah, larga de frescura, seja homem, vai. Não falta macho na história da igreja. Aqui é o desenho do Papa São Urbano II, convocou a primeira cruzada no Concílio de Clermont em 1095, com gritos do povo, Deus vult.
tá? Ou Deus lo vult, né? Deus o quer, tá? Deus quer. As cruzadas foram justas. Cruzada foi guerra justa. Santo Agostinho ensinou que existe guerra justa, e foi o caso das cruzadas. Houve abusos, houve erros? Verdade, tá? Mas se não tivessem feito nada, teria sido muito pior do que terem ido e terem cometido algum erro no meio do caminho. Não basta combater o comunismo como passivo ao responder que ele é errado. Tá? É preciso ser ativo e partir para o ataque, arrancando pedaços. A autoestima não é para quem quer, é para quem pode. Faça por merecer. Tá? Então, só dizer que o comunismo é errado quando te perguntam não é o suficiente. Tá? Você tem que ser ativo, partir para o ataque. Vamos lá, temos alguns papas machos que fizeram isso. O Papa Pio XI e o Pio XII. O socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e a justiça nos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Vamos lá. E comunismo cristão. Se você ler em Atos dos Apóstolos, vai ver uma situação que eles colocaram em comum as coisas, eram comunistas, tá? Será que eram mesmo? Tá? E você tem uma parte lá que São Paulo lembra, não lembro se é Atos dos Apóstolos, deve ser depois. Quem não quer trabalhar, que não coma. Ou seja, até os mártires que morreram pela sua fé, nem esses caras conseguiram fazer um comunismo, porque essa vida em comum, esse comunismo cristão não deu certo, tá? Nem lá deu certo. Mas para que serviu aquela tentativa? Para desapegar o excesso de bens, se desapegar dos bens materiais, tá? Colocar a vida eterna como prioridade. Então eles fizeram uma experiência corajosa, tá? De superar muito qualquer avareza, qualquer aquela coisa ali com dinheiro, e conseguiram ter um ato corajoso, que foi de exemplo para evitar outros exageros. Por exemplo, São Francisco sai peladão na rua. É certo sair andar pelado pela rua? Não. Aquele exagero de andar pelado serviu para um contrapeso ao exagero no apego de roupas caras, bonitas, luxuosas, aquela frescura que tinham naquele tempo. Olavo de Carvalho falando palavrão. Todo mundo vai usar palavrão o tempo todo? Não, não o tempo todo. O padre não vai falar palavrão na homilia na missa. Tá? Talvez fora de lá não é o fim do mundo, não. Mas esse exagero dele serve de contraponto para aquela frescura de ficar com medinho de falar um palavrão. Tá? A pessoa ficar com medinho de falar um palavrão, como que ela vai lutar de verdade contra o inimigo terrível? Tá? Não dá, né? Então você faz sentido dessa maneira. Você encontra os contrapontos, né, exagerados, aí dá uma equilibrada e consegue perceber melhor a realidade depois. Tá? Vamos lá, agora o Papa Pio XII. Tá? Tem esse daí que chamam de Papa de Hitler, e o Papa Paulo VI, o Padre Paulo Ricardo, ele desmonta a argumentação de um Papa que dizem que é o Papa de Hitler. Eu não lembro qual Pio que é, mas é um Padre Pio. Um Papa Pio. A Igreja insiste na proteção do indivíduo e da família contra uma corrente que periga trazer a lume uma socialização total que, no fim, haveria de tornar o espectro leviatã numa terrível realidade. A Igreja irá travar esta batalha até o final, pois é uma questão de valores supremos, a dignidade do homem e a salvação das almas. Olha só, travaram a batalha, questão de valores supremos, não pode conciliar-se, completamente avesso. Você está respondendo, está atacando o negócio. Tá? Só falar que o comunismo, o socialismo é errado é para acabar. Ótimo, já acabamos mais um. 3h35, né? Tá longo. Catecismo anticomunista. Tá? É o nosso próximo capítulo, falar desse pequeno e maravilhoso livrinho, tá? Que tem prefácio do Bernardo Küster. Tá? Então, nosso querido Bernardo Küster, tá?
escrever o prefácio dele aqui. Até a próxima aula, tá? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tá? Vamos continuar, tem até o capítulo 11, tá? São 11 vídeos longos, demorados, você tem que olhar para minha cara, tá? Época de quaresma, isso vai ajudar a pagar os seus pecados, é penitência isso. Essa minha leitura ruim, erros de português gritantes aí, o Olavo talvez esteja me xingando, tá? Mas vamos lá acabar isso aqui, tem muito chão pela frente.